E aí, família Colina do Vasco, tudo bom com vocês? Bom, amanhã tem a estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Melgar. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá moral ao canal, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos lá ver a matéria completa e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Terça-feira é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte. E hoje é especial, porque hoje em Bangu! Levou o Fortaleza, a derrota, dureza e o mano caiu. Fogão goleou o Palmeiras, isso não é verdade, é primeiro de abril. No Maraca o Inter segurou o Malvadão. E na Colina Vegete é a solução. Pirata salvou o Vascão. Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Hoje é em Bangu! Hoje eu tô em casa. Cadê o café? Tá aqui, tá aqui. Eu quero café. Posso falar uma coisa, com todo respeito? Vamos lá, com todo respeito. Eu acho que o Vasco, dessa tríplice coroa, nós vamos ganhar a Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Ele não tá bem, tá com febre. Ele tá com febre, tá com problema? Tá passando vergonha, cara. Isso aí que você dizer isso é vergonha, vergonhoso, Por que irmão. é É ser vergonhoso? vascaíno, pai. Quem é o melhor time do Rio de Janeiro? É o Vasco. É o Vasco. Olha a torcida do Vasco. Primeiro milha dos Pinto. No Primeiro final de milha tudo dos eles caem, cara. Depois vem o Galo, leva tudo. Depois vem o Galo, leva Vem o Urubu. O atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Tem que respeitar, é o fogão. Tem que respeitar. Você tatuou, meu irmão. Na casa do Palmeiras, chegamos onda de novo. É pra ter ganho. Só não ganhamos. A bola não entrou, mas a gente só tem dois rival. Palmeiras e Flamengo. Não bate. Você está tentando ser nosso rival, amor. Você não chega. Não chega o quê? Quem é atual campeão? Tem quantos anos? Tem 41. 41, eu tenho 22, fiz meu time ser campeão primeiro que o teu, pô. Pelo amor de Deus. 2019, continua. Fala, pô. Estamos em 2025. Bruno Henrique sozinho tem mais título que o Botafogo. Bruno Henrique sozinho, Em outro patamar. tem mais título que o Botafogo. Até papagaio fala, porque ele não tá falando. Vem o Mengão, empate não foi bom. Vou te contar. O Flamengo já ganhou o Carioquinha, mas a nação quer o Brasileirão. Bota lá no pacote, também a Liberta. Vai ganhar. Em 25 vai ser tudo do Mengão. Esse é o lema. A estreia foi decepcionante para o Flamengo. Flamengo 1, Internacional também 1. O jogo do Flamengo é sempre bom, que na favela sempre rola cerveja e churrasco. Mas você esperava a vitória? É a falta de pontaria. Juninho! Na trave! Merece mais chances o Juninho? Juninho, pensou de... Deu uma... Peraí. De novo. Vamos de novo que chegou a Cuíca, moleque. Qual é o seu nome? Jorge Lírio. Jorge da Cuíca! Time mal, era fraco e tudo muito mal. Ninguém via futuro, não foi legal. Seu humano, você feliz. Não leva mal, traz o Renato Gaúcho. Vai ser legal, vai melhorar no futuro. No Mundial, o Fluminense vai ser feliz. Posso dar um tchau pro mano naquela câmera ali? Não. Não, vai com ele. Não. Tchau, mano! Não. Vai com ele. Vai! A gente se desilude com facilidade. Entregamos um técnico pra seleção que foi o Diniz. Não. E agora vamos trazer o Dorival. É um processo complicado. Agora falando sério, por Sério, não, favor. agora ele tava só brincando. Agora é... Volta o Diniz. Fernando Diniz! Não. Deixa eu falar uma parada. Fala, Escobar. Quem quer narrar um gol do seu time nessa semana? O Botafoguense não pode porque não fez, né? Fluminense não fez gol também. Vascaíno pra narrar um gol. Qual é o teu nome, meu irmão? Qual é o teu nome? Guilherme Santana. Guilherme Santana. Lucas Pitão na esquerda, Paê na direita. Paê que vai bater. Paê bateu. Cruzamento. Vascão, Pedrosa, também estreia na Sul-Americana. Pega o Melgar esse jogo amanhã e antes da viagem o Tietê falou com a Vasco TV sobre essa partida. Fala, Tietê. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava, assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para ele.
Ô Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado, porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria na verdade para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando, ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, é verdade, gigante. Né? E eles garantem a segurança pro jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança pro jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança pro Flamengo e pro Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança, do Vasco só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo, porque você tem 30 segundos, você consegue falar? Vamos você resumir. É nisso, o problema é que na fala do Pedrinho ele acabou dizendo que se precisar vai pedir para jogar em torcida única. Ah, não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem. Voltei, galera. Então vamos falar um pouco mais sobre o Vasco, que viaja hoje para o Peru, onde amanhã estreia na Sul-Americana contra o Melgar. Jogo aí que acontece às 7 horas da noite, com transmissão da Paramount e pela Disney Plus. E o Vasco vai ter essa vida um pouco corrida agora, né? Já enfrentamos o Santos aqui no Rio de Janeiro, agora viaja para o Peru para enfrentar o Melgar, e de lá acabou o jogo, vai pegar um avião fretado e vai direto para São Paulo, aonde vai enfrentar um outro paulista. Pegamos o Santos e vamos pegar o Corinthians. E só depois do jogo contra o Corinthians que o Vasco vai retornar para o Rio de Janeiro. Então é isso, semana muito corrida, jogo amanhã e jogo sábado, já contra o Corinthians. Então vamos falar aqui rapidinho sobre esse jogo, o clássico, Flamengo e Vasco. O Vasco fazendo de tudo para levar esse jogo para São Januário, que afinal de contas é a casa do nosso time. O jogo deve acontecer sim em São Januário, mas tem um porém. A polícia está pedindo torcida única. Então seria apenas a torcida do Vasco esse clássico contra o Flamengo. Assim, a gente torce para que não vire, para que não aconteça igual acontece em São Paulo, né? Que todos os clássicos são com torcida única. Isso tira um pouco o brilho do campeonato, né? A rivalidade de você ter o estádio com as duas torcidas. Isso vale tanto pro Vasco quanto pro Flamengo, Botafogo, Fluminense. Então, assim, essa é a parte ruim. Eu não concordo muito com isso, de torcida única, mas a gente sabe dos perigos, né? Das confusões. Mas eu também acho que isso não vai evitar confusões lá fora. Eles sempre dão um jeito de se enfrentar, nos treinos, ao redor,
do estádio antes da partida, depois da partida. Então, mas de qualquer forma, o Vasco tem casa, tem que jogar na sua casa, com a sua torcida única ou não. Bom, galera, então é isso. Essas são as informações do Vasco de hoje. Eu volto aqui para falar com vocês amanhã. E se por acaso tiver uma outra notícia importante ainda hoje, eu volto de novo, tá bom, meus amores? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.